Oi, Oitavano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai então fechar aí essa tríplice que a gente entrou, Revolução Francesa, Revolução Industrial, e pra gente terminar uma semaninha aí rápida, uma aula não muito longa, não muito extensa, sobre Era Napoleônica. Bom, como a gente já conversou, Napoleão ele é um cara, um grande líder político e militar. Ele vai se destacar na história da França durante a Revolução Francesa, porque ele está lutando lá do lado de fora da guerra. Então eu falei para vocês que a Revolução Francesa ela é dividida em duas frentes. Ela tem a frente interna e a frente externa. O Napoleão ele é esse cara que está lutando lá na frente externa, então ele está defendendo a França do ataque das outras potências mundiais. Ele está defendendo a França do ataque da Áustria, da Inglaterra, da diversas outras potências, diversos outros países europeus que ainda eram absolutistas. Bom, esse cara, ele é um jovem comandante desse exército, ele se destaca muito no exército francês. Ele vai se tornar general com 24 anos, o que é um fenômeno para a maioria das pessoas, porque ele entra no exército com os 18 e aos 24 ele já é general, o que não é comum disso acontecer. Bom, ele vai conseguir um controle sobre uma ala dos realistas que queriam restaurar a monarquia, e ele vai ser, assim, um cara muito importante, porque ele vai conquistar uma parte do Egito, ele vai ganhar força com esse poder, com essa galera que tá aí lutando a revolução. E quando ele volta do Egito, ele já faz uma primeira coisa, ele já domina o Egito e não permite que a Inglaterra vá comprar e vender com o Egito. Então ele já dá um corte aí na Inglaterra, primeiro. Quando ele volta do Egito, dessa campanha do Egito, ele já vê que a política francesa está destruída. Então, teve toda aquela entra girondino, sai girondino, entra o jacobino, morre jacobino. E aquela confusão toda que tava, ele viu esse cenário, ele falou, acho que pode dar bom se eu começar a investir nisso aqui. Bom, ele vai começar a ser admirado e exaltado pelo povo francês. Porque o povo via que esse cara, ele conseguia controlar grandes populações, ele conseguia controlar o exército. O exército já idolatrava ele. E aí ele começou a ser admirado pelos camponeses, a população começou a admirar esse trabalho dele junto do exército, a forma como ele lidava com o exército. E aí, o Napoleão começou a ter algumas ideias. Bom, a gente tá na fase do diretório e não é muito legal. E então, no dia 9 de novembro de 1799, o Napoleão vai dar um golpe de estado. É o golpe que ficou conhecido como 18 de Brumário. Não se esqueçam, Brumário é um nome usado no calendário da Revolução na França, tá? Então, Brumário é um mês. O 18 de Brumário ele nunca foi alterado para voltar aos padrões do calendário atual, porque ficou uma data muito marcada para a França. Então, o golpe do 18 de Brumário ele é muito marcado até hoje com esse nome. Napoleão ele vai entrar armado com seus guardas e vai discursar para os deputados. Ele é retirado da Assembleia e aí ele vai convocar o exército, criando uma pressão militar sobre os deputados, e ele consegue então aprovar o consulado. O consulado é esse momento de paz externa, então tá tudo bem do lado de fora. Reforma religiosa, concordata com o Papa, reaproximação com a igreja, devolução dos bens da igreja, constituição civil do clero. O Papa vai começar a apoiar a França perante os demais países da Europa. Então, o Napoleão, ele na força militar, ele vai conseguir instaurar um governo, que é o consulado, e esse consulado, ele vai
reverter vários movimentos, vários avanços da Revolução. Vai trazer o Papa para perto dele, ele vai reformar algumas leis, e aí ele vai criar o primeiro Código Civil Napoleônico em 1804. Esse Código Civil Napoleônico, ele vai ser baseado no direito à propriedade, proibição de reformas dos sindicatos, proibição de formação de sindicato, proibição de greve dos trabalhadores. Ele vai restabelecer a escravidão nas colônias, casamento civil, ele não é mais obrigatório casar só na igreja, direito à herança e coloca a igreja em segundo plano. Então vocês conseguem perceber que ele é um cara que ele tira daqui, põe ali, ele vai reorganizar as decisões que foram tomadas em todo o processo da Revolução. A administração dele ela é muito complicada de se trabalhar porque ela não é uma coisa coesa, ela não é uma coisa homogênea. Ele por vezes vai de acordo com a Revolução, por vezes ele vai contra a Revolução. Então não existe até hoje uma determinação, e vocês podem até procurar por fora, eu posso até indicar algumas coisas para vocês, mas não existe historiadores formados, pesquisadores, grandes pensadores da Revolução Francesa que conseguem determinar se ele termina ou ele para a Revolução, se a Revolução se avança até o governo do Napoleão, ou se a gente fala do fim da Revolução quando ele entra no governo. Por quê? Ele não deixa de manter algumas coisas da Revolução. Ele não fica claro para ele, não fica claro para ninguém, para nenhum historiador, para nenhum pesquisador, o que ele está fazendo. Ele vai ter um governo muito autoritário, muito absolutista, o que vai contra a Revolução, mas ele vai manter algumas decisões da Revolução. A gente pode até pensar em dizer que ele é um daqueles déspotas esclarecidos que o iluminismo tanto falava. Mas é difícil a gente entrar nesse meio porque ele está muito à frente do iluminismo e ele não é um monarca. Então é muito complicado falar sobre esse tipo de governo dele. Bom, ele vai reformar a educação, ele vai impor um ensino de responsabilidade do Estado, então ensino gratuito, assim como a Revolução tinha previsto. Ele vai colocar os liceus, o ensino básico, as escolas politécnicas, escolas de direito e política. Então ele vai investir muito na área de educação e de qualificar a mão de obra francesa. Então, nesse ponto, o governo dele tem muitos pontos positivos, porque ele já está investindo em algo que é importante, que é a educação, e, ao mesmo tempo, ele tá, agradando ali a burguesia, porque ele tá investindo em melhora na mão de obra que vai trabalhar para a burguesia. Então, ele já tá equilibrando ali entre as pessoas que ele tem que governar. O Napoleão, ele vai passar por um plebiscito, óbvio, a gente tá falando de voto censitário, então as pessoas que têm renda podem votar. Um plebiscito, galera, é toda vez que um governo vai ser alterado. Ah, professora, como assim? Simples. Um governo, ele tem várias formas de ser governado. Então, a gente tem vários tipos de regime de governo. Então, a gente já viu aí a monarquia parlamentar, a gente já viu a monarquia absolutista, a gente tem aí o presidencialismo, a gente tem vários tipos de governo. E toda vez que isso precisa ser determinado, a gente passa por um plebiscito. É uma votação para determinar uma lei. Os principais plebiscitos pela história do mundo, isso já aconteceu até no Brasil, eles pedem a opinião popular para determinar algo que vai mexer na vida de todo mundo. O último que a gente teve no Brasil, o último plebiscito, foi uma votação para determinar a liberação ou não da posse de armas, tá? Isso foi há um pouco tempo atrás. Ele pode ser refeito, se quiser ser alterado, mas com muita cautela. Bom, o Napoleão, ele pôs um plebiscito na França, plebiscito censitário, só votava quem tinha uma certa renda, para votar o tipo de governo. E acabou vencendo o império, e ele acaba se tornando um líder, um imperador francês. Bom,
Em 1804, em 2 de dezembro, já no fim de 1804, ele vai ser coroado como imperador da França. Na coroação, Napoleão é um cara muito ousado. Ele não sabe brincar de algumas coisas. Dentre elas é obedecer à igreja. Bom, normalmente uma coroação, quem coroa o imperador é o Papa. Napoleão catou a coroa da mão do Papa e se autocoroou. Sim, galera, ele se autocoroou. O cara tinha um ego do tamanho do mundo. É uma monarquia absolutista. A gente vai voltar aí um pouco, como eu disse pra vocês. E aí, eu vou deixar uma pergunta pra vocês sobre isso. O que significa ele ter se autocoroado? Ele tá quebrando com a igreja? Ele tá dizendo que ele é o mais importante? Ele tá dizendo que ninguém no mundo é tão importante quanto ele? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho que ele vai seguir, tá? Mas vai ficar com vocês. É um pensamento aqueles que eu já falei, o governo de Napoleão é muito controverso. Então tem muita coisa que não dá pra gente afirmar com clareza dentro do governo dele. Como imperador, ele vai tomar algumas decisões. Já coroado, novamente, autocoroado, porque não é qualquer coroação não, minhas senhoras. Meus senhores, vocês têm que entender que o cara não aceitou nem que o rei colocasse, nem que o papa colocasse a coroa na cabeça dele. Ele tinha que se autocoroar, porque ele é demais, né? O ego desse cara não tem precedentes na história. Olha só, falei bonito agora, hein? Bom, ele já como imperador, autocoroado, ele vai começar a expandir o território francês. Professora, como assim? Bom, a gente tá falando de dominar territórios que não eram da França até então. A gente tá falando de um avanço territorial. Comprar, invadir o território das outras pessoas. Uma luta mesmo. Bom. A terceira coligação contra a França vai se formar. Inglaterra, Rússia e Áustria estão contra a França, vão tentar atacar. A França e a Espanha vão invadir o Canal da Mancha e a gente vai ter a famosa, então, ilustre, muito conhecida, Batalha de Trafalgar. É uma batalha que acontece, ela é muito lembrada até hoje, porque é quando Napoleão começa a mostrar a sua hegemonia continental militar. No continente europeu, ninguém consegue atacar ele. Ninguém consegue derrotar ele. Bom, mas a gente tá falando do continente. Rússia, Áustria, ele vai derrotar. Mas tem uma parte dessa coligação que tá contra ele que não tá no continente. A gente tá falando da Inglaterra. Inglaterra e basicamente todo o Reino Unido. O Reino Unido é uma ilha dentro do continente europeu. Bom, sendo uma ilha, para se chegar até a Inglaterra, ele precisa avançar por mar. Exatamente. Adoro quando vocês me respondem. Ele vai avançar por mar. Avançando por mar, a gente vai enfrentar um grande problema. O exército do Napoleão ele é muito forte. O Napoleão ele ficou conhecido na história do mundo por ser o cara que vai mudar a forma como o exército funciona. Ele faz com que os exércitos tenham garra em lutar. Ele começa a usar estratégia de guerra, ele usa estratégias de invasão. Então é muito difícil não ceder e não perder uma batalha para esse cara em continente. Porém, eu vou bater de novo na tecla. Em continente. A Inglaterra não tá no continente, gente. A Inglaterra tá numa ilha. Uma ilha dentro do continente europeu. A Inglaterra, muito inteligente, a gente acabou de ver que a Inglaterra tem um avanço industrial muito grande. A Inglaterra não é boba. A Inglaterra é a maior rival da França. Eles já têm uma briga aí de muito tempo. Lembra que a França entrou na disputa para ajudar os Estados Unidos a se libertar? E aí entrou numa crise mais profunda só para se vingar da Inglaterra? Pois é, chegou a vez da Inglaterra. Bom, o Napoleão, para invadir a Inglaterra, ele precisaria atravessar o mar e dominar o continente.
a ilha, né? Sair do continente. Mas a Inglaterra, por ser uma ilha, ela só tem saída para o mar. Para todo o trâmite comercial que a Inglaterra tem que fazer, ela tem que usar o mar. Se ela tem que usar o mar, ela tem a maior, mais potente e imbatível frota marítima. O exército do Napoleão, ele é especializado em terra. O exército da Inglaterra é especializado em mar. Se a gente tem um exército especializado em mar, quem vai bater esse exército no mar, gente? Napoleão? Ninguém vai bater. Napoleão não consegue atacar a Inglaterra e essa é a maior frustração dele. Porque a Inglaterra é a principal rival dele. Bom, o que ele vai fazer? Ele não conseguiu invadir. Ele vai tentar quebrar a Inglaterra. Bom, a gente acabou de ver que a Inglaterra era um país extremamente industrial. Então ele tem máquinas, produções em massa e precisa vender essa produção. Bom, Napoleão vai tentar quebrar a economia da Inglaterra. Bonitinho, né? Pessoa inteligente. Bom, essa inteligência toda dele, ele cria uma coisa chamada bloqueio continental. E isso vai afetar a história de quem? Do Brasil, exatamente. Adoro quando vocês me respondem. Ai, tô com saudade de ouvir essas vozes me respondem. Bom, ele vai proibir as nações europeias todas de comercializar com a Inglaterra. Galera, a Inglaterra tá produzindo em massa, a Inglaterra tá produzindo muito, ela precisa vender produto. Se ele começa a bloquear, como é que a Inglaterra vai vender? Fica difícil. Bom, ele impõe esse bloqueio para todos os países da Europa. Quem comercializasse com a Inglaterra, Napoleão invadiu por terra. Por terra ele se garantia, ele não se garantia no mar. No mar, ninguém batia a Inglaterra. Na terra, ninguém batia Napoleão. E aí a coisa começa a ficar feia. Bah! Em 1804 a 1809, Napoleão vai estender os seus domínios sobre a Europa. E ele vai dominar a Rússia, a Áustria, a Itália e a Espanha. Só para aumentar mesmo seu território. Bom, o bloqueio continental trouxe um certo desgaste para o país e para o exército francês. A França passa a ser vista como uma exploradora e dominadora. A guerra civil na Espanha contra o domínio do Napoleão vai acontecer e isso vai enfraquecer as tropas francesas. O Napoleão, em 1808, ele vai invadir Portugal, porque Portugal, todos os países que ele invadiu é porque estavam tentando comercializar com a Inglaterra, tá? Portugal vai ser uma característica muito clara. Ele vai avisar que vai chegar, porque Portugal tinha um acordo comercial com a Inglaterra, o Tratado dos Panos e dos Vinhos, a gente vai ver mais pra frente, mais bonitinho esse acordo. Quando Napoleão avisa que vai invadir, o Dom João pensa o seguinte: bom, se vocês já viram Portugal é um tripinho de terra. Só que Portugal tinha um Brasil, né? Então o Dom João falou assim: quer saber? Vou pegar aqui minhas coisas e vou pro Brasil, que é maior, né? Lá eu tenho mais coisa. Lá eu posso ganhar mais. E é o que Dom João vai fazer. Dom João, junto com toda a sua família e mais grande parte da nobreza portuguesa, vão fugir discretamente uma bela manhã com aproximadamente uns 3 navios, umas 1000 pessoas, para mais. Toda a casa, basicamente. Biblioteca. Ele levou muita coisa. Móveis, roupas. E ele vai fugir discretamente pro Brasil. E aí, na hora que ele foge, Napoleão entra pelo outro lado e domina Portugal. Sem esforço, porque não tem rei, não tem exército, não tem nada. Ele só chegou e dominou. Bom, mas esse exército foi devastado por todas essas invasões. E aí o Napoleão toma a pior decisão da vida dele. Não foi bloquear a Inglaterra. Foi invadir a Rússia. Gente, 2 caras vão quase dominar a Europa. Napoleão e Hitler. Os 2 cometeram o mesmo erro. Olha a importância de estudar história. Se o Hitler tivesse estudado um pouquinho de história,
Quer dizer, ele estudou, ele admirava muito Napoleão. Mas se ele tivesse estudando um pouquinho mais da história do Napoleão, ele não ia invadir a Rússia. Por quê? A Rússia é muito grande, é um território gigante, vocês sabem disso. Os franceses foram com 700 mil homens para invadir a Rússia. Bom, só que a Rússia é muito esperta, muito fria, muito grande. O que eles fizeram? Uma estratégia que se chama terra arrasada. O que acontece? O exército ele precisa de suprimento para viver. Então ele precisa de comida, ele precisa de água, ele precisa de coisas básicas para sobreviver. O exército busca isso quando eles param e invadem algumas cidades. Quando a gente tá falando de invasões, tá, gente? Existem outros tipos quando a gente tá falando de guerra mais pra frente. O que os russos fizeram? Bom, a gente sabe pra onde eles estão vindo. Quando eles estiverem chegando, a gente tira tudo, todos os produtos, todos os alimentos. A gente vai se esconder e esvaziar a cidade inteira. Então, quando eles chegavam na cidade, não tinha comida, não tinha água, não tinha casa, não tinha ninguém. Ninguém. E isso vai reduzir o exército francês de 700 mil homens para 70 mil homens. Porque eles passam a ter fome, frio. E tem mais um fator, eles começam a invadir a Rússia no inverno. Vocês têm noção do que é o inverno russo, gente? Não é legal. Não é nada legal. Bom, essa armadilha deu certo. E aí eles vão retornar para a França, eles vão desistir. E nessa retomada para a França é a hora que os russos atacam e pegam Napoleão e prendem o Napoleão. O Napoleão ele é condenado a viver na ilha de Elba, preso. E os reis vão voltar a governar todos os países da Europa, inclusive a França. Quem vai assumir na França é o Luís XVIII. Luís XVIII. Ele vai sofrer uma forte desaprovação popular. E o Napoleão vai resolver voltar. Mas, galera, o Napoleão tá preso numa ilha. Preso numa ilha. Ele decide voltar. E ele volta. A nada. A ilha de Elba, ela, obviamente, ela não tá muito longe do continente. É uma ilha perto da Itália, mas que ela não tá muito longe do continente italiano. Não tá longe do continente europeu, não tá longe do território italiano. E aí esse cara vai fugir. E ele vai chegar a nado na Itália, e depois ele vai pra França. Bom, ele vai chegar em Paris sem disparar um tiro. E vai governar de novo, que é o seu último período de governo, que é o governo dos 100 dias. Ele vai governar por 100 dias. E aí vão se formar mais uma coligação, um grupo de países vão se unir contra o Napoleão. Ele vai começar a enfrentar esses países e vai perder na famosa Batalha de Waterloo. Napoleão é exilado pelo governo inglês e ele vai viver na ilha de Santa Helena, que não tem mais como fugir. Vocês vão ver que ela é muito mais longe do continente. E ele vai falecer em 1821, preso nessa ilha, que é muito mais longe. A ilha de Santa Helena tá, muito, muito longe do continente. Então, ele não tinha como retornar. Com a saída dele, a gente vai ver, então, acontecer o Congresso de Viena. Precisa reorganizar essa bagunça que ficou a Europa depois que esse cara saiu. Ele vai reorganizar o mapa político, esse congresso. Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria são os países que vão sair fortalecidos desse momento da história. E o princípio da legitimidade vai restaurar a monarquia em todos os países da Europa. E na França vão ser os Bourbon. A Santa Aliança é um acordo político que foi firmado também nesse tratado, no Congresso de Viena. E essa Santa Aliança vai ser um acordo entre Rússia, Prússia e Áustria. É um princípio de intervenção. Os países podem ou não fazer intervenção armada em qualquer país europeu onde estivesse ocorrendo uma revolta liberal nos moldes da Revolução Francesa.
O que eles vão determinar, então, é que o problema de tudo que aconteceu não foi o governo do Napoleão. Foi as bases sociais que começaram a se rebelar lá na Revolução Francesa, que levaram ao governo do Napoleão. Então, eles vão ter direitos de intervir, mas em 1830 vão começar a entrar em decadência esses acordos e principalmente essa Santa Aliança, tá? Por causa de uns princípios surgindo nos Estados Unidos que a gente vai ver mais pra frente. Tudo bem? Por enquanto era isso. Aí as monarquias vão sendo restauradas. O Napoleão acabou lá, quietinho, preso, deixado de lado na ilha de Santa Helena. Bom, ele é um cara muito inteligente, ele vai mudar os moldes como um exército vai lidar com as coisas, ele vai implantar esse conceito de estratégia de guerra, de exército que luta, um exército que acredita no que ele tá lutando. O exército do Napoleão acreditava no Napoleão, comprava a ideia do Napoleão, ia com o Napoleão até o fim. E isso é um tipo de exército que vai ser escasso ao longo da história, porque a maioria dos exércitos, a maioria das batalhas, os soldados não sabem por que estão lutando, mas o exército do Napoleão, ele tinha essa clareza do que o Napoleão estava fazendo, e eles aceitavam tudo que o Napoleão falava. Bom, dúvidas, questões ou dramas, vou estar lá no fórum esperando vocês para tirá-las. Não fiquem com dúvidas, por favor. Vou tentar fazer uma aula diferente semana que vem. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim, pra gente fechar esse trio aí. E por hoje é só. Fiquem em casa.